Casa 11. Essa é uma das casas de Saturno e também a casa de Urano. A linguagem falada aqui é Aquário. O formato dessa casa, diferentemente de todas as outras, é circular. Claro que isso é metaforicamente, porque se a gente vai olhar aqui a casa 11 dentro do nosso mapa, ela é igual a todas as outras casas. Mas a casa 11, então é a casa de Aquário, é uma das casas de Saturno e também é uma casa de Urano, que é um dos regentes de Aquário, que é o regente moderno de Aquário. Então a casa 11, ela é uma casa que o que acontece dentro da casa 11 vai querer modificar estruturas. Por isso, é uma casa que tem um formato diferente de todas as outras, num sentido interno, tá? Mas externamente, ela vai. Isso vai falar sobre Aquário, vai falar sobre a casa 11. O externo vai enxergar ela conjunta a todas as outras casas, ela faz parte de todo o conjunto de casas, ela tá dentro do mapa igual a todas as outras casas, e esse ponto externo, né, ele é importante quando a gente fala aqui da casa 11, porque seguindo então a sequência das casas do mapa, na casa 10, que é a casa que vai falar da nossa carreira, da nossa profissão, é uma casa onde a gente escolhe algo para seguir, um caminho para trilhar, uma carreira. Na casa 11, eu vou querer compartilhar esse caminho, eu vou querer compartilhar aquilo que eu vou encontrando na minha trilha, no meu caminho, na minha carreira, com o outro, com os outros. Então, a casa 11 ela também é uma casa que vai falar dos outros, mas ela é diferente da casa 7. Na casa 7 eu encontro uma outra pessoa, eu e o outro, de muitas maneiras, mas a casa 7 está falando de eu e o outro. A casa 11, ela está falando sobre eu dentro de um grupo de pessoas, de amigos. É o meu caminho que eu trilho ele aqui na casa 10, é o meu caminho entrelaçado com o caminho dos outros. Por isso é uma casa que eu coloquei que ela é circular, porque a casa 10 ela é reta. Reta no sentido de é o meu caminho, é a minha trilha. Ela é reta. A casa 11 não. A casa 11 eu vou entrelaçar o meu caminho reto, mas ele vai ir se adaptando aos caminhos do outro, dos outros que eu vou encontrando na minha vida, e o meu caminho pode se juntar lá com o caminho do outro, o meu sonho pode se juntar com o sonho do outro, a gente vai criando outros caminhos. Então a casa 11 ela é nesse sentido, tá? Mas ela é uma casa, como a gente pode ver, que externamente ela é como qualquer outra casa. E isso é interessante da gente observar, porque quando a gente está falando de casa 11, a gente está falando de futuro, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de quebrar barreiras, a gente está falando de romper padrões, mas como a gente pode observar, tem alguns padrões que eles não são quebráveis, simplesmente porque se a gente for quebrar, digamos que a gente quisesse que a casa 11 fosse num outro formato, ao invés dela unir, ela iria desintegrar. Ao invés de ela integrar, ela iria desintegrar, ela iria não ser pertencente. Então não faz sentido. Então a casa 11, sim, ela vem romper barreiras, ela vem
Ela vem evoluir questões aqui da casa 10, questões que envolvem a retidão da casa 10, ela vem ter mais maleabilidade, mas dentro da casa 11 a gente vai descobrindo, até por ser uma casa originalmente de Saturno, que tem questões que, se eu modificar, eu vou ficar com a sensação de que eu não faço parte. Então, a casa 11 ela vai ter esse jogo aí de cintura, nesse sentido mesmo de eu vou me adaptando, eu vou evoluindo, eu vou caminhando, eu vou transformando, mas eu também vou entendendo aquilo que, se eu alterar, pode ser que não seja confortável para mim e para os outros. Então, nela, na casa 11, ocorrem encontros para discutir sobre preservação de recursos, reciclagem de materiais, renovação e adequação de normas e conceitos que regem a sociedade. Então, sim, a casa 11, ela está falando da sociedade nesse sentido, né? Ela está falando eu dentro da sociedade, como que a gente interage em sociedade, como que os grupos, o que é possível ser transformado a partir de um grupo? Quando eu me uno com outras pessoas, o que juntos nós podemos transformar? Ela vai falar também de política, tudo que envolve grupos de pessoas. Ela vai falar de causas, sejam elas quais forem. Ela vai falar de bandeiras que nós levantamos. Que bandeiras são essas? Tudo aqui é feito de modo colaborativo e pensado pela ótica da sustentabilidade, focando no benefício e na inclusão de todos. E esse é um ponto bem interessante da casa 11. Sim, a casa 11 ela é uma casa de inclusão. Ou seja, eu tô vindo aqui da casa 10, onde eu escolhi um caminho para seguir, uma carreira, e eu me deparo com outras pessoas que seguem os seus caminhos e as suas trilhas. E aí, como fica isso? Num sentido de, se eu... A casa 11, ela tem um sentido até meio paradoxal, porque ela é uma casa que levanta bandeiras, ela é uma casa de causas sociais, mas ela vai entendendo como fazer isso sem ser excludente. Como é possível que haja espaço para as ideias de todos, para as opiniões de todos. Ela vai entendendo que sim, eu posso me afinizar com outras pessoas que tenham ideais semelhantes aos meus e que a gente lute pelas mesmas causas, tenha as mesmas bandeiras, sim, mas a casa 11 faz um eixo com a casa 5, que é a casa de Leão. Então, quando a gente está falando de casa 11, a gente está falando da união dos indivíduos. Então, o respeito aos indivíduos, o respeito a quem levanta bandeiras diferentes das minhas. A casa 11 é uma casa de espaço para todos. Porque se não for dessa maneira, ela não está cumprindo o papel dela de inclusão. Ela vai ser uma casa excludente. Então, quando a gente está falando de casa 11, quando a gente está falando de aquário, é bem interessante da gente observar isso, porque senão entra numa contradição. Eu tô querendo incluir, mas eu tô excluindo? Como que é isso? Como que acontece isso? Então, a gente vai entendendo a construção aqui da nossa casa 11, né? Quem é que rege a nossa casa 11?
O regente aqui da nossa casa 11, claro, né? O chão, então, da nossa casa 11 é Saturno. Então, aonde está o Saturno? No meu caso aqui, Saturno tá dentro da casa 11, em Capricórnio. Então, o chão da minha casa 11, ele é traçado por esse Saturno em Capricórnio, dentro da casa 11. É interessante pensar nos planetas a nível em nível social, né? Como que eles funcionam, como que funciona, como que um Saturno se comporta socialmente, o que que ele vai prezar quando se trata do social, dos grupos, das causas. Quais são os pensamentos saturninos sobre isso? E aqui é legal porque a casa 11, Aquário, a gente está falando de um signo de ar, então a gente está falando de ideias. Sim, a gente está falando de pensamentos, a gente está falando da mente. Então, os ideais mesmo, né? Aquilo que a gente idealiza. Por isso que a casa 11 é uma casa que vai falar de futuro. Porque na casa 11 eu vou desenhando o futuro. Eu vou me unindo dentro do meu caminho, eu vou conhecendo outros caminhos, outras pessoas, e eu vou desenhando o meu futuro a partir dessa união, a partir da minha observação, a partir daquilo que eu tô idealizando. Então, Saturno e Urano, no meu caso aqui, Urano também está em Capricórnio, também dentro da casa 11, Urano, então ele vai falar sobre a modernização do chão da minha casa 11. E aí o regente, né, da minha casa 11, então no meu caso aqui é Sagitário, regido por Júpiter, que está lá em Câncer, na minha casa 5. Então, o planeta regente da nossa casa 11 e o signo que abre aqui a nossa casa 11 vai falar sobre quais são as causas que a gente entra, o que que a gente compra, quais são os ideais que a gente compra, qual é o nosso estilo de querer viver em sociedade, de querer viver em grupos. O que é que a gente está priorizando? O signo que está aqui, ele vai falar sobre isso, ele vai contar sobre isso. No meu caso aqui, Sagitário, Júpiter. Então, um Júpiter em Câncer, né? A minha casa 11, ela é regida por Júpiter. Então, um Júpiter em Câncer, na casa de Leão. O que que ele gostaria de vivenciar em grupo? O que pega ele? O que é que ele busca em se tratando de viver em sociedade? Então, a nossa casa 11, ela tá falando sobre isso. Nessa casa, sempre há espaço para debater novas ideias, criar e desenvolver tudo o que tem o intuito de promover melhorias para as relações humanas. Os pilares que a sustentam são as amizades. Então, quando estamos falando de casa 11, estamos falando de relações humanas, estamos falando de amizades. Por isso que é eu encontrando os outros em seus caminhos e respeitando os seus caminhos e criando laços, cada um no seu caminho. É diferente lá da casa 7, tá? São perspectivas diferentes das relações. Aqui é uma outra coisa. A casa 7, ela é uma relação mais pessoal, mais até íntima, por mais que ela esteja antes da casa 8, que é a casa da intimidade, tá? Mas ela é o início aqui desse lugar de eu conhecer o outro, de eu entrar em contato com o outro. Aqui na casa 11,
é mais o espaço entre eu e o outro, ele é diferente daqui da casa 7. Aqui a casa 7 é eu de cara com o outro. É eu na frente do outro, é perto, é bem perto. Na casa 11 não. Na casa 11 a gente pode pensar assim, que na casa 7 é como se eu tivesse, como se eu encontrasse alguém caminhando na rua. Eu a pé e a outra pessoa a pé, a gente se encontra ali. Isso é casa 7. A casa 11, eu tô dentro de um carro e a outra pessoa dentro do carro dela e a gente se encontra e a gente interage com tem um distanciamento aqui. Mas não é um distanciamento num sentido é num sentido espacial mesmo. É num sentido de eu tenho o meu caminho, eu tenho as minhas coisas, eu tenho aqui a minha vida acontecendo. O outro tem também a vida dele acontecendo, tem as pessoas na vida dele, tem as pessoas da intimidade da vida dele. Cada um tem as suas coisas na casa 11 e a gente se encontra para trocar ideias sobre questões, causas, sonhos, ideais. Então ela é diferente lá na casa 7. É um outro lugar. Então, sim, é esse lugar em que o alicerce aqui da casa 11 são os amigos, são essas pessoas que, por mais que talvez não estejamos, às vezes, tão próximos, mas quando a gente se encontra, a gente vai ter ali essa relação que ela não deixa também de ser uma relação íntima, porque ela também é. Mas ela os assuntos da casa 11 são diferentes lá da casa 7, da casa 8. Os assuntos da casa 11, eles estão falando num sentido amplo, tá? Mas os assuntos da casa 11, eles estão falando de coisas maiores. Eles não estão falando de coisas tão cotidianas, de questões de relações pessoais, íntimas ali. A casa 11, ela tá falando de social. Então ela tá falando de estruturas da sociedade, por isso que é a casa das causas sociais. Então a gente se encontra aqui para falar de assuntos que modificam, que podem modificar as estruturas do espaço onde a gente vive. Então é diferente do encontro que eu tenho lá na casa 7. E aí é isso. Não que eu não possa fazer amigos aqui na casa 7, mas aqui são coisas diferentes, são outros ângulos das relações. A casa 11 ela tá mostrando um outro ângulo das relações. Então, esse local também atua como centro de experimentos tecnológicos e de estudos de ufologia. Sim, quando a gente está falando de casa 11, quando a gente está falando de aquário, então, como eu falei antes, a gente está falando aqui de tecnologia e a gente está falando, justamente por estarmos falando das estruturas do mundo em que a gente vive, da sociedade em que a gente vive, a gente está falando também daquilo que está extra o nosso mundo, extraterrestre. Então, quando a gente está falando de casa 11, a gente está falando daquilo que está fora, daquilo que está fora da Terra, que está fora do nosso mundo, do espaço, né? Num sentido aqui mais físico, vamos dizer assim, é diferente lá da casa 9, que é uma casa de também de expansão, mas a casa 9 ela vai
falar dos mistérios do universo, do conhecimento mesmo. A casa 11 é o conhecimento, mas ele já em prática. O que que se conhece? O que que se conhece que já foi utilizado e que é utilizado? Por isso que é sobre tecnologia, né? Porque a tecnologia é conhecimento, mas ele tá canalizado. Ele já tá canalizado. Então, sei lá, né? Um celular. É uma tecnologia, é um conhecimento, ele tá utilizado na prática. Lá na casa 9, o conhecimento, ele ainda tá, vamos dizer assim, mais teórico. A casa 11, ele já está em uso. Eu já estou utilizando esse conhecimento, por isso que é a casa das tecnologias, e é por isso que ela vai falar dessa observação de tudo aquilo que é novo, que é novidade, mas é isso, é uma novidade utilizável. Quando estamos falando de aquário, nós estamos falando de ar, então é o mental, mas é fixo. É fixo, é aquilo que é o conhecimento que eu puxo e utilizo ele na Terra, aqui no mundo, né? Eu estou utilizando aquilo ali, de fato. Então é isso. Essa é a casa 11.